Olá, amigos, e hoje nós vamos fazer uma descrição de um vídeo científico da área de física. E para isso nós vamos observar um vídeo, que vai apresentar um documentário, um pequeno documentário, que vai mostrar várias nuances, da física. E para isso nós vamos descrever conceitos de física presentes no vídeo, utilizando uma metodologia científica, observando cada parte dele e o que ele pode contribuir com o nosso conhecimento. De maneira que a sua atividade vai ser avaliar os conteúdos de física apresentados no vídeo. Ok? Então, nessa posição, observe bem o vídeo, o documentário, a atividade, e utilize a sua física para descrevê-lo. Após o vídeo, iremos mostrar como isso deve ser feito de uma maneira geral. Ok? Suponhamos que você fosse um inventor e construísse máquinas que o ajudassem em seu trabalho. Provavelmente algumas destas máquinas teriam apenas algumas poucas partes móveis, enquanto outras teriam várias. Mas, à medida em que você fizesse mais máquinas, iria descobrir que estava usando com muita frequência certos componentes mecânicos. O plano inclinado, a roldana, a roda e o eixo e a alavanca. Estas são as máquinas simples, partes fundamentais de muitos mecanismos. Cada uma delas pode ser usada separadamente, mas mecanismos com muitas partes móveis possuem geralmente duas ou mais máquinas simples associadas para realizar determinado trabalho. Mas para vermos exatamente o que acontece quando máquinas simples trabalham em conjunto, devemos observá-las separadamente. Por exemplo, todas as máquinas simples facilitam o trabalho. Aqui temos uma alavanca sendo utilizada em um trabalho. Isso é trabalho? Bem, para um cientista, trabalho tem um significado especial. Eles usam uma equação que diz: trabalho é igual a força multiplicada por distância, ou T igual a F vezes D. Isso quer dizer que quando seu pé exerce uma força para mover algo por uma determinada distância, você realiza um trabalho. Neste caso, este é o trabalho motor, a força que você exerce vezes a distância percorrida pela sua extremidade da alavanca. Assim, isso faz com que a outra extremidade da alavanca também se mova, e ao fazê-lo, ela também exerce uma força que movimenta algo por uma determinada distância. E também realiza trabalho. A este chamamos trabalho resistente. Em todas as máquinas simples, o trabalho motor e o trabalho resistente são iguais, exceto por pequenas perdas causadas pelo atrito. Mas o trabalho motor é igual a força vezes distância. E o trabalho resistente também é igual a força vezes distância. Então, para todas as máquinas simples, o trabalho motor e o trabalho resistente têm que ser iguais. Mas se eles são iguais, de que maneira uma máquina simples facilita o trabalho? Bem, os dois lados da equação têm que ser iguais, mas ninguém disse que as duas forças devam ser iguais, ou que as duas distâncias tenham que ser iguais. Só os produtos precisam ser os mesmos, e é por esse motivo que máquinas simples podem nos ajudar a realizar trabalho. Aqui está uma alavanca com o ponto de apoio fora do centro. Suponhamos que você queira arrancar este toco do solo. Para isso, a alavanca precisa exercer uma força de 60 kg força aqui. Se você precisar erguer esse toco a uma altura de 2 metros, então nós teríamos 60 kg força vezes 2 metros, ou 120 kg de trabalho resistente a ser realizado pela alavanca. Portanto, sua força motora também deve realizar um trabalho de 120 kg. Mas observe que a sua extremidade da alavanca se desloca mais que a outra. Enquanto a extremidade da força resistente se move por uma distância de 2 metros, a sua extremidade se move 6 metros. 6 vezes o que é igual a 120? 20. Portanto, você precisa exercer uma força de apenas 20 kg força. F vezes D ainda é igual a F vezes D.
E agora, com 20 kg força, você consegue erguer uma carga de 60 kg força. Você e a alavanca executam a mesma quantidade de trabalho, mas você troca uma distância maior na sua extremidade para obter mais força na outra. Você pode fazer uma troca semelhante com qualquer outra máquina simples. Com um sistema de roldanas, por exemplo, quando esta extremidade da corda percorre uma certa distância, o sistema de roldanas vai mover uma carga colocada aqui por apenas 1/4 dessa distância. Mas quando uma pequena força é aplicada aqui, o sistema de roldanas exerce uma força 4 vezes maior aqui, para erguer a carga. Novamente, você fornece maior distância para obter maior força. Mas, às vezes, você não quer obter mais força, e sim mais distância. A maioria das máquinas simples também pode ajudá-lo a fazer isso. Por exemplo, usando uma vara de pesca como alavanca, você pode mover esta extremidade por uma grande distância para erguer sua presa. Mas você abaixa esta extremidade por uma distância pequena. Com o ponto de apoio aqui, quando você abaixa por 1 metro a sua extremidade, a outra se move 4 metros. Se sua presa pesar 3 kg força, o trabalho resistente será 3 kg força vezes 4 metros, ou 12 kg. Como deve haver a mesma quantidade de trabalho aqui, onde a força motora é exercida e que se move apenas 1 metro, você tem que abaixar com uma força de 12 kg força. F vezes D ainda é igual a F vezes D. Portanto, com esta alavanca você faz o contrário do que fez anteriormente. Agora você trocou, forneceu uma força maior para mover algo por uma distância maior. Portanto, com máquinas simples você pode fornecer maior distância para conseguir mais força, ou fornecer mais força para obter uma distância maior. Como você sempre troca uma pela outra, uma máquina simples não pode aumentar a força e a distância ao mesmo tempo. Mas, dependendo de como você constrói máquinas simples, é possível controlar a proporção da troca. É fácil pensar nisso usando a ideia de vantagem mecânica, ou seja, o quanto a máquina simples aumenta a força motora. A vantagem mecânica é especialmente útil para a compreensão do que acontece quando máquinas simples trabalham em conjunto, como, por exemplo, neste alicate. Para vermos como ele trabalha, podemos pensar em apenas um lado, já que ele é igual ao outro. Você aplica a sua força aqui, nesta alavanca. Este é o ponto de apoio. Esta alavanca exerce sua força nesta outra. Aqui está o seu ponto de apoio. E você usa a força resistente desta alavanca para cortar alguma coisa aqui. Mas como exatamente todas essas forças trabalham? Em alavancas, a vantagem mecânica é determinada por quanto um braço é mais longo do que o outro. Nesta alavanca, um braço é 15 vezes mais longo que o outro. Portanto, a vantagem mecânica desta alavanca é 15. E nesta alavanca, este braço é 3 vezes mais longo que este outro. Sua vantagem mecânica é 3. É assim que máquinas simples trabalham em conjunto. Observe que a força resistente desta alavanca é a força motora desta outra. Quando máquinas simples trabalham em conjunto desta maneira, todo o conjunto é chamado de máquina composta. Para achar a vantagem mecânica de uma máquina composta, você multiplica as vantagens mecânicas das máquinas simples que a compõem. Suponhamos que você aplique uma força de 20 kg força aqui. Então, a outra extremidade da alavanca aplica 20 vezes a vantagem mecânica, 15, ou seja, uma força de 300 kg força. Mas estes 300 kg força tornam-se a força motora desta alavanca, que a multiplica por sua vantagem mecânica, 3, fazendo com que estas alavancas cortem com 3 vezes 300, ou uma força de 900 kg força aqui. A força resistente é tão grande porque sua força motora é multiplicada por estas duas vantagens mecânicas juntas, 15 vezes 3, ou
45. Portanto, 45 é a vantagem mecânica de toda a máquina composta. Um alicate combina máquinas simples do mesmo tipo, duas alavancas. Mas, frequentemente, combinam-se tipos diferentes de máquinas simples. Você faz isso, por exemplo, quando usa um macaco de automóveis. Esta manivela funciona como uma máquina simples de eixo e roda. Você pode imaginar a trajetória executada pelo cabo da manivela como uma grande roda que faz girar este eixo. O eixo faz girar outra roda muito menor aqui. E esta máquina simples fornece a força motora para a outra máquina simples, a rosca. Uma rosca não é mais do que um plano inclinado enrolado em torno de um eixo. A força motora aqui faz com que a rosca gire, puxando esses dois pontos um em direção ao outro. O restante do mecanismo apenas faz com que esta força lateral empurre para cima. A vantagem mecânica da manivela é 20. E a vantagem mecânica da rosca é 15. Isto resulta numa vantagem mecânica composta de 20 vezes 15, ou 300. Portanto, se você aplica 30 kg força aqui, este macaco erguerá 300 vezes 30 kg força, ou 9.000 kg força. É possível, então, obter vantagens mecânicas enormes combinando duas máquinas simples. Mas muitas máquinas compostas combinam mais que duas máquinas simples. Se você pegar uma máquina de roda e eixo e usá-la para passar uma corda por um sistema de roldanas, você terá as partes básicas de um guindaste. Mas na maioria dos guindastes, a força motora é multiplicada antes de atingir este ponto por pelo menos outra máquina de roda e eixo. A vantagem mecânica do conjunto é igual às vantagens das três máquinas simples multiplicadas. Um guindaste, portanto, consegue produzir uma força muito grande. E agora você quer fazer uma descrição desse vídeo científico. Ora, existem várias formas de se fazer isso, né? Iremos mostrar uma dessas formas, mas poderá ser uma variante dessa, contanto que tenha as informações que esse nosso modelo contenha. Ok? E no início, a primeira parte, nós vamos fazer, com esse exemplo, a identificação, a área e o título. Então, inicialmente você tem que identificar-se, né? Colocar o nome do estudante, qual é a sua turma, qual é o número de inscrição, etc. E identificar quem está fazendo, quem é o responsável por isso. Depois você vai identificar qual é a área da física, né, que está envolvida. Se é ótica, eletricidade, especificando também a sub-área, né? Ótica geométrica, eletrostática, eletrodinâmica, né, ou física moderna. Depois você vai criar um título para o vídeo, você vai identificar ele. Muitas vezes esse vídeo já tem a identificação, né? Você coloca o nome dele. Ou então você cria um nome que descreva as principais atividades realizadas no vídeo. E depois, na segunda parte, né, você vai colocar as informações científicas que você conseguiu coletar com aquele vídeo, né? Aí nós sugerimos que sejam 7 informações relevantes que estão relacionadas a fenômenos físicos, né? Ou de eletricidade, ou de mecânica, ou de física moderna, etc., cada parte da física. Esse número 7 pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior, dependendo do que o professor solicitar para você. E lembre-se que é muito importante que as informações, elas podem ser um experimento mostrado, pode ser uma análise feita de um fenômeno físico, uma demonstração, uma narrativa que esteja ligada à área da física. Então, tudo que tiver um relacionamento com a física, no vídeo você vai registrá-lo, pelo menos em 2 linhas de cada item. Okay? E vamos colocar a seguir os conceitos fundamentais da física. Observe que nós fizemos 7 itens, 1, 2, 3, até 7. Depois tem 1A, 2A. Cada um deles é referente a uma daquelas observações sua. Então, você vai enumerar os conceitos, leis, princípios, teorias da física, que estão relacionadas a cada uma das informações que você coletou. Tá?
Então, ali ficam registrados a informação física, né? A variação de temperatura, com comprimento do material, etc. E qual a lei da física é correspondente a isso? Qual o princípio da física? Qual a ideia da física está relacionada? Você vai colocar referente a cada um deles. E depois vai fazer uma avaliação, né? Você vai avaliar o conteúdo para o seu programa da disciplina que você está fazendo, né? Você vai avaliar a relação dos conteúdos vistos durante o vídeo e aqueles que fazem parte da sua disciplina regular, né? Se você está estudando mecânica, gravitação, eletricidade, etc., você vai fazer uma avaliação e relacioná-los, ok? Então, vamos à obra. Vamos lá. Aí fica a descrição, no vídeo tem o modelo.